Bom, boa tarde, pessoal. Como o Gonzalo falou, meu nome é Marcelo, o pessoal me chama de Pablito, né? Eu trabalho no Bandejão da USP, vai fazer agora 10 anos, e sou integrante da Secretaria de Negros e Combate ao Racismo, lá do Sindicato dos Trabalhadores da USP, onde eu sou um dos diretores também do sindicato. E como o Gonzalo já antecipou, sou militante do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que é, aqui no Brasil, a organização que compõe a fração trotskista Quarta Internacional, nossa organização internacional, né? E sou colaborador também do Esquerda Diário, nas sessões do Mundo Operário e na sessão de Negras e Negros. Então, primeiramente, só queria novamente agradecer aqui a oportunidade ao Gonzalo, ao André, né, a todos os companheiros que ajudaram a organizar essa atividade, agradecer a presença de todos aqui. E só já para uma breve apresentação, assim, desde onde a gente queria abordar a discussão aqui hoje, né? Eu ontem estava comentando com os companheiros lá na UFRN que o tema do marxismo, né, ele foi, durante muitos anos, bastante atacado em vários espaços, né? Principalmente nos espaços da academia. Ele foi uma teoria bastante atacada por vários setores que consideravam o marxismo não mais uma ferramenta válida para os dias de hoje, mas uma coisa do passado que não tinha nada a ver com a realidade atual, né? E na maior parte das vezes o que se fazia, inclusive, era tolerar, no máximo, um marxismo analítico, né? Sem luta de classes, sem a luta da classe trabalhadora, sem a luta dos negros, das mulheres, dos LGBTs, né? Que acabava, na verdade, tirando muito da alma do que significa o próprio marxismo, né? Como uma concepção de mundo, uma ideologia, mas também uma teoria, uma explicação científica das contradições que a gente vive na sociedade, e mais do que isso, uma estratégia para a superação, para a transformação da sociedade que a gente vive hoje. Então, eu queria só marcar essa questão, porque, como eu disse, durante os anos 90, naquilo que ficou conhecido como ofensiva neoliberal, né, se tentou impor uma ideia de que o socialismo acabou, de que o marxismo já não tem mais nenhuma validade, e ao contrário disso eu queria tentar hoje fazer um diálogo, né, entre essas duas questões, entre o marxismo e a questão racial, para mostrar, em primeiro lugar, o quanto o marxismo é uma ideologia, um norte de atuação política extremamente atual, e por que ele tem muito a ver com a questão negra. Eu digo isso, pessoal, porque em alguns lugares onde a gente vai, se tenta fazer uma operação também ideológica para combater o marxismo, que é tentar igualar o marxismo com o stalinismo como se fossem a mesma coisa, né? E eu queria partir aqui primeiro de deixar claro que não se trata, longe disso, né? O marxismo revolucionário não se associa ao stalinismo, muito pelo contrário. Então, para mim também ao mesmo tempo que eu agradeço, é um motivo de muito orgulho para mim poder estar fazendo uma discussão como essa, justamente no ano que se completa 100 anos da Revolução Russa, que foi a maior revolução que a classe trabalhadora já realizou na história da humanidade, e ao mesmo tempo lembrar os 77 anos de assassinato de um grande dirigente revolucionário, chamado Leon Trotsky, que foi morto pelas mãos do stalinismo há 77 anos atrás. Então, parte do debate hoje também é dedicado a mostrar que o pensamento desse grande dirigente revolucionário não se apagou, pelo contrário, ele está mais vivo do que nunca, né? Eu fiz algumas anotações aqui, então vou seguindo para não perder assim, o fio de raciocínio e acabar tentar não aborrecer demais o pessoal aqui hoje também, tá? Mas a localização, então, de onde eu queria partir, pessoal, é reivindicando como parte do histórico da onde a gente parte, né, de 170 anos de luta do proletariado mundial, que foram reunidos em algumas obras muito importantes do pensamento
marxista, que eu vou tentar passar aqui brevemente, como o Manifesto do Partido Comunista, né? E as lições também que processos muito agudos de luta de classe deixaram de lições para nós, né? Durante todos esses anos, como a Comuna de Paris, a própria Revolução Russa de 1905, a Revolução de 1917, que eu acabei de citar, né? E os ensinamentos também, os debates, as resoluções dos congressos da primeira, da segunda, da terceira internacional, até o seu quarto congresso, né? Que foi justamente o limiar ali onde o stalinismo, a partir daí, começou a impor um outro curso para a Internacional Comunista. E também queria reivindicar aqui, vou fazer menção aqui, a militantes negros, foram dirigentes trotskistas que compunham a Quarta Internacional e que, a partir das batalhas da oposição de esquerda, né, e da própria Quarta Internacional contra a burocratização, né, na União Soviética, também deixaram algumas contribuições que a gente tentou reunir nesse livro, que depois tem aqui à disposição para aqueles que tiverem interesse, né, que é uma continuidade de uma reflexão que nós iniciamos, nós, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, iniciamos com esse livro que chama Questão Negra, Marxismo e Classe Operária no Brasil, que foi fruto de uma pesquisa coletiva, um trabalho coletivo de vários militantes da nossa organização, no sentido de recuperar a história da luta do povo negro no Brasil, mas também como o marxismo tratou a questão racial no nosso país, né? Passando desde a origem do movimento operário, com o anarquismo, depois pelo stalinismo, o PCB, depois pela década de 70, com o papel que cumpriu o PT, e tentando ligar com algumas reflexões para os dias de hoje, né? Sobretudo nos processos que aconteceram depois de junho de 2013, onde uma série de questões que até então ficavam muito no subsolo, vamos dizer assim, apareciam como mais um caso que não ganhava uma grande repercussão, tiveram uma repercussão bastante importante, como foi, por exemplo, o assassinato do pedreiro Amarildo, no Rio de Janeiro. Eu vou mencionar isso depois, né? Esse livro aqui, como eu disse, é uma continuidade dessa reflexão que nós iniciamos sobre o marxismo e a questão racial no Brasil. Dessa vez, nesse livro, A Revolução e o Negro, a gente tentou resgatar algumas das reflexões dos pensadores da Quarta Internacional, né? Entre eles C.L.R. James, o George Breitman, né? Mas também com textos do próprio Trotsky sobre a África do Sul, e depois, no final do livro, uma contribuição, uma elaboração própria nossa, né, feita por mim, por um outro companheiro que infelizmente não pôde estar aqui, que é o Daniel Galdino, em que a gente tenta relacionar o programa de transição e a teoria da revolução permanente para poder pensar a questão racial em escala internacional, né? Alguns desses textos aqui, infelizmente até 2015, que foi quando a gente lançou a primeira edição, são textos infelizmente inéditos em português, que a gente fez um esforço para poder traduzir, revisar e poder lançar aqui no Brasil, e que a gente está preparando, parte de um trabalho que nós estamos preparando para o ano que vem, numa edição que vai ser praticamente o dobro desses textos, também com outros textos inéditos do Trotsky, da Quarta Internacional, sobre a questão negra e o marxismo. Tá? Então, só fazer esse preâmbulo breve para poder ir entrando na discussão. Ainda sobre a questão de onde partir, pessoal. Como o Gonzalo disse, a ideia nossa foi tentar fazer uma reflexão buscando ligar o marxismo, justamente combater uma certa visão de que o marxismo não tem que estar ligado à luta de classes, muito pelo contrário, nós estamos partindo aqui de uma intervenção militante para combater o racismo e combater o capitalismo nos dias de hoje. Eu acho que esse debate ele é muito importante a gente fazer ele nesse momento, porque nós já estamos vivendo já agora, há quase 10 anos, né, de uma crise capitalista mundial, que é uma das maiores crises que o capitalismo viveu nos últimos anos, né, comparável, por exemplo, à crise de 1929, e onde, não por acaso, volta com toda a força, né, um discurso xenófobo, racista e de divisão da classe trabalhadora, a serviço de poder justamente transferir para nossas costas
para as costas da classe trabalhadora, dos negros, das mulheres, dos setores oprimidos como um todo, os efeitos de uma crise que não fomos nós que criamos. Então, eu acho que é mais atual do que nunca, e para aqueles que imaginam que o racismo é uma coisa da época da escravidão, né, eu acredito que as próprias falas, as declarações que a gente tem visto do Donald Trump, no coração do imperialismo norte-americano, é uma mostra de que o racismo, longe de ter acabado com a escravidão, ele permanece mais vivo do que nunca nas manifestações que a gente viu vergonhosamente serem feitas nos Estados Unidos, na Virgínia, na semana passada, onde algumas pessoas foram para a rua para defender a supremacia branca, né, nos dias de hoje. Mas não só nos Estados Unidos, pessoal. O racismo ele tem muito a ver com algumas imagens que, às vezes pelo próprio embrutecimento, pela correria do dia a dia, acabam passando batida, mas que tem muito a ver com esse tema que nós estamos tratando aqui hoje, que são, por exemplo, os casos que a gente vê recorrentemente cada semana de milhares e milhares de negros morrendo ao tentar atravessar o Mediterrâneo para poder fugir da fome, das guerras provocadas pela própria exploração capitalista no continente africano. Então, aqui no Brasil não preciso, vou entrar depois sobre isso, mas o Brasil é o maior país negro fora da África, pessoal. É um país que tem na sua história um peso da questão racial que não é possível entender a realidade brasileira sem pensar a questão racial, o peso que ela tem no Brasil. O Brasil ele foi, só para dar alguns dados, alguns autores, como Felipe de Alencastro, por exemplo, um historiador que pesquisa o tráfico negreiro no Brasil, que falam em 7 milhões de negros arrancados à força do continente africano e trazidos para cá, né, para trabalhar na condição de escravos. Aliás, foram arrancados da África. Desses 7 milhões, 4 milhões foram trazidos para o Brasil. Ou seja, mais da metade dessa quantidade imensa de pessoas que foram arrancadas do continente africano foram trazidas para o nosso país, né? E o Brasil, ele, a partir daí, passou a ser um país em que a composição social, a composição da população, teve um peso até os dias de hoje muito importante da população negra. O nosso país hoje ele tem 53% da população negra, né? E foi também nos países do mundo onde se experimentou essa coisa que foi uma das maiores aberrações, uma das maiores atrocidades da humanidade, que foi a escravização, né, o comércio de carne humana, de carne negra, né? O Brasil foi justamente o país onde durante mais tempo se utilizou a escravização de homens negros para o trabalho aqui no território nacional. Então, não dá para entender a formação da própria classe trabalhadora, a formação do Estado brasileiro, né, a formação do país como essa unidade territorial, com uma língua comum, com um sistema de leis comum, um limite territorial, né, definido, sem entender que os negros eles tiveram aqui no nosso país, durante séculos, um papel primordial de construção de todas as riquezas que a gente vê no nosso país, né? Então, então, para poder seguir, né? O marxismo ele tratou a questão racial em vários momentos ao longo da sua história, né? Como eu disse aqui, estou tentando partir dos ensinamentos do que ficaram plasmados na primeira, na segunda e na terceira internacional, até o seu quarto congresso, e também no pensamento de alguns revolucionários como Trotsky, como Lenin, como a Rosa Luxemburgo, para poder nos referir aqui. A gente aprende na escola, né, nos livros didáticos, que durante o período de colonização, por exemplo, de países como o Brasil, a escravidão ela teve um peso bastante grande, né? O que muitas vezes não se trata aí é tentar explicar qual que era a relação entre a escravidão moderna e o capitalismo. E o que o racismo tem aí no meio? Qual é o papel que o racismo cumpre no meio dessas coisas, né? Eu digo isso porque algumas pessoas já perguntaram assim, pô, mas não houve escravidão
na Grécia, em Roma, em outras civilizações? Sim, a resposta é que sim. Já houve escravidão em outras civilizações. A questão é que esse tipo de escravidão que foi praticada com os negros africanos, ela ganhou uma proporção internacional e se transformou num negócio extremamente lucrativo, que cumpriu um papel decisivo para a acumulação primitiva do próprio capital. E para que isso pudesse se desenvolver, também se desenvolveram ideologias, teorias que justificavam, nesse momento, e não em outros, que a escravização desse setor ela deveria se dar por conta de uma série de características que faziam deles um setor inferior às outras civilizações, que é o que nós chamamos de racismo. Por uma série de elaborações que tentavam justificar a inferioridade dos negros e também dos indígenas, né? Partindo de características, em primeiro lugar, biológicas, mas que se estendiam para todas as esferas da vida, né? Da cultura, etc., da religião e tudo mais, para dizer que esse grupo, portanto, era inferior e podia ser submetido a uma condição tão subhumana como a escravidão. A verdade é que o que tem por trás desse discurso racista, que num primeiro momento alguns teóricos tratam como um racismo científico, né, que buscava explicações supostamente científicas para demonstrar a inferioridade biológica, psicológica, mental, etc., dos negros em relação aos brancos, né? O que tinha por trás disso? O que sustentava, o que estava por trás dessa ideologia? E o Marx ele aponta uma pista, já no Capital, que é muito interessante para a gente poder pensar. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de tratar o racismo, pessoal, como uma coisa que é uma ideia solta no ar, né? Quase que como se fosse uma coisa que nasce com o ser humano, que é parte do DNA do ser humano, e como explicam alguns teóricos alguns teóricos idealistas, né? Ou às vezes a gente ouve no próprio dia a dia na rua, o pessoal falando assim, não, o problema da humanidade é que o ser humano é mau por natureza, né? O problema é que você dá um poderzinho para a pessoa, pronto, ela já se... Eu acredito que vários aqui já ouviram esse tipo de coisa, que no fundo é uma forma de tentar explicar que não parte justamente de entender quais são as bases materiais. A que interesses econômicos estão associados às ideias de uma determinada época. O marxismo ele aponta uma pista, eu queria só pedir licença aqui para ler uma citação bem breve do que o Marx cita nesse trecho do Capital, sobre a acumulação primitiva, né? Em que ele fala o seguinte: a descoberta das terras auríferas e argentiníferas na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e o saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles negras, caracterizam a aurora da era da produção capitalista. Esses processos idílicos constituem momentos fundamentais da acumulação primitiva. Os diferentes momentos da acumulação primitiva repetem-se agora numa sequência mais ou menos cronológica, principalmente entre Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. E depois ele vai continuar explicando o desenvolvimento do capitalismo em cada um desses países. Agora, qual que é a chave dessa ideia? Para deixar assim uma ideia pelo menos marcada no início. A chave dessa ideia é mostrar que a riqueza, que primeiro, o discurso racista que se desenvolveu em vários lugares do mundo, ele tem uma base material extremamente lucrativa chamada escravização. Essa é uma primeira ideia que eu queria deixar marcada. A segunda, que a escravização de milhões de homens, mulheres e crianças negras teve um papel fundamental para que o capitalismo pudesse existir, para que ele pudesse se desenvolver. De outra maneira, isso é uma tentativa de explicar aquela frase que eu tenho certeza muitos aqui já ouviram do Malcolm X, que ele diz que não há capitalismo sem racismo. É exatamente daí da onde ele parte. Tentar mostrar que a escravização
de homens, mulheres e crianças africanos não foi um detalhe na história da humanidade, mas teve um papel fundamental nesse processo de acumulação primitiva e desenvolvimento do próprio capitalismo. Pelo tempo eu não vou ficar estendendo tanto, mas marcando essa ideia, eu gostaria de indicar para quem puder em algum momento, ou quem já tiver lido também, um livro chamado Capitalismo e Escravidão, que é de um autor chamado Eric Williams, né? O Eric Williams ele vai tentar fazer um trabalho de ligar esse processo de acumulação primitiva prévia em alguns países da Europa, a partir, sim, do saque, né, dos metais, das riquezas de países como o Brasil, da Ásia, etc. Mas, fundamentalmente, o prisma que ele vai tentar encarar é qual o papel a escravidão teve aí. E uma das conclusões brilhantes do Eric Williams vai ser mostrar como, por exemplo, em países como a Inglaterra, teve uma série de combinações históricas, né, econômicas, políticas, etc., que permitiram que ali se desenvolvesse uma coisa que depois a gente aprende com o nome de Revolução Industrial, né, que é uma outra fase já do desenvolvimento do capitalismo. E esse autor, o Eric Williams, que foi inclusive aluno do C.L.R. James, ele conseguiu conectar e mostrar como não se tratava de uma mera coincidência que algumas das principais famílias, algumas dos principais ramos industriais que conseguiram se desenvolver na Inglaterra, só conseguiram fazer isso, claro, por uma série de combinações daquele lugar, mas porque tinha uma acumulação prévia, uma acumulação primitiva de capital da onde eles partiam. E não por acaso eram os herdeiros, vamos dizer assim, dos setores que mais enriqueceram com a escravidão. Ou seja, a tese desse autor vai ser mostrar que a escravidão ela cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, inclusive nessa fase, na sua fase industrial. Dito de outra forma, né, se a gente inverter a frase do Malcolm X, dito de outra forma, o que a gente está querendo mostrar é que o racismo ele é um fenômeno que ele se desenvolve dentro do capitalismo, em todas as suas fases. E que, portanto, para a gente poder encarar o combate ao racismo de uma maneira profunda e atacando inclusive as suas origens, a sua base material, nós precisamos entender que o combate ao racismo ele vai precisar extrapolar os limites da sociedade capitalista. Porque sem isso é impossível você combater profundamente o racismo, em todos os âmbitos, né? Depois, no século XVIII e no século XIX, principalmente no século XIX, pessoal, para ir passando bem breve assim, por essas fases do desenvolvimento capitalista, em alguns debates a gente já me perguntaram o seguinte: bom, mas se o racismo, você está dizendo que teve um papel fundamental para a escravidão nesse momento, por que o racismo ele se manteve após a abolição da escravidão? E a resposta que a gente vai chegar no final das contas, pessoal, é que o racismo ele continua, mesmo com o fim da escravidão, o racismo ele continua cumprindo um papel extremamente necessário, fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, mesmo na sua fase, como os marxistas revolucionários chamam, na sua fase imperialista, né? Da qual um episódio fundamental foi justamente a colonização de continentes inteiros, como o continente africano. Se a gente for buscar em todas as justificativas dos colonizadores europeus no continente africano, que mais ou menos coincidia com o fim do tráfico negreiro em vários países do mundo, né, inclusive no Brasil, que foi até o final do século XIX, formalmente a escravidão, mas que nesse momento do século XIX o racismo ele teve um papel fundamental, seja nas missões civilizatórias, né, que eles chamavam, dos grupos da igreja que eles mandavam para a África,
para poder pesquisar, para poder fazer um trabalho de, né, conhecer o terreno, que logo em seguida era acompanhado da entrada do capital e das tropas e de todo o aparato europeu, né? Isso culminou no século XIX num episódio que eu vou citar só esse para não estender demais aí também sobre essa fase, que foi a partilha do continente africano inteiro entre 15 potências imperialistas, potências capitalistas, que buscavam tirar dali toda a riqueza que vocês puderem imaginar do continente africano. Tá? A gente estava semana retrasada, nós realizamos lá na USP, a Secretaria de Lei nos ajudou a organizar um encontro. Foi o primeiro encontro de estudantes africanos da USP. E foi muito chocante assim, o debate com vários estudantes de vários países, né, africanos, terminando de concluir que, na verdade, o continente africano foi o berço da humanidade, por um lado, e teve coisas na sua história, na sua cultura, riquíssimas, que extrapolam muito o que foi a civilização, por exemplo, as civilizações que a gente muitas vezes mais ouve falar, como a civilização egípcia, né? Teve impérios riquíssimos, como o Império Zulu, o povo Nok, vários outros, que desenvolveram a escrita, por exemplo, muito antes do que a Europa conhecia. Enfim, a utilização de algarismo decimal, uma série de coisas que se desenvolveram em primeiro lugar ali e não na Europa, e que são absurdamente desconhecidos, né? E depois tendo que explicar como um continente tão rico em riquezas minerais, naturais, etc., pudesse se transformar hoje num continente que quando se quer falar de miséria, uma das primeiras imagens que se coloca é justamente a imagem daquilo que a espoliação, que a dominação colonial europeia deixou de legado no continente africano. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer, para deixar de maneira mais clara, a pobreza, a miséria, que hoje faz com que dos 30 países mais pobres do mundo, 21 sejam países africanos, pessoal, ela não foi produto de uma inépcia, de um problema de atraso mental das civilizações africanas, não foi produto de uma obra divina, não foi produto de nada disso, ela foi produto de uma coisa bastante material e concreta, que foi a dominação brutal que as colônias europeias exerceram durante o continente africano em séculos, né? Aí também se mostra como o racismo, que permeava toda essa ofensiva colonizadora, né? Ela tinha uma base bastante concreta e bastante lucrativa, que era a dominação de todas essas riquezas, como eu já falei. O episódio que eu ia citar, acabei não falando, é a Conferência de Berlim, que aconteceu no final do século XIX, 1885, se não me falha a memória, 84, onde 15 países da Europa esquartejaram o continente africano, dividindo inclusive os seus territórios, etc., e provocando, o que está na origem, inclusive, de muitos dos conflitos que a gente vê no continente africano até hoje. Tá? Então, essa é uma outra ideia fundamental, de que não é possível a gente entender um combate ao racismo de uma maneira profunda, da sua maneira mais profunda, sem entender que essa é uma ideologia que ela se associa, ela foi desenvolvida e depois apropriada de diferentes formas dentro do capitalismo. Então, quando a gente está falando isso, nós estamos querendo dizer o quê? Nós estamos numa sociedade dividida em classes sociais, né? Como Marx bem define no Manifesto do Partido Comunista, onde de um lado você tem uma parcela da sociedade que é a detentora dos meios de produção, né? Que é a burguesia. De outro lado, você tem a esmagadora maioria da sociedade que não são justamente privados dos meios de produção e por isso são obrigados a vender a sua força de trabalho para os detentores dos meios de produção, né? Que é o proletariado, e se estabelece uma relação entre essas duas partes da sociedade, que a grande sacada, talvez uma das grandes sacadas do Marx foi justamente explicar que a relação entre essas duas partes é uma relação composta de uma exploração do trabalho de uma pela outra. De que a burguesia se apropria, nessa relação, se apropria do trabalho social feito pela classe trabalhadora e por essa via consegue a mais-valia e o seu lucro. Isso é o que nós
tradicionalmente tratamos como para explicar a relação de exploração de uma classe pela outra. O racismo, como eu falei, primeiro ele foi um aspecto fundamental para a constituição dessa classe, da própria burguesia. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, pessoal, o racismo ele sobrevive ao processo de abolição da escravidão, porque, mesmo após a abolição da escravidão, ele cumpre um papel decisivo não apenas para a colonização do continente africano, mas nessa equação, nessa relação de exploração de uma classe pela outra, o racismo ele permite com que a burguesia aprofunde o seu sistema de exploração. Permite com que a burguesia aumente a extração da mais-valia da classe trabalhadora. A forma mais emblemática disso é o fato de que, por exemplo, nós vivemos num país onde um trabalhador negro que trabalha, faz o mesmo tipo de trabalho que um trabalhador branco, recebe em média 40% a menos de salário. O fato se expressa, por exemplo, no fato de que as mulheres negras, ao carregar uma carga que é composta pela opressão machista, pela opressão racista e pela exploração capitalista, essa combinação permite, por exemplo, a burguesia fazer no nosso país que as mulheres negras sejam a pior média salarial do país inteiro. Em qualquer comparação que se queira fazer, as mulheres negras estão na pior condição. Alguns poderiam falar assim, bom, mas não é exagero isso, Pablito? Vocês não estão exagerando? Para isso, pessoal, basta a gente recorrer brevemente à história do movimento operário, em que a burguesia, fazendo os seus cálculos, chegou à conclusão, por exemplo, em alguns países da Europa, que em um determinado momento contratar uma mulher, aliás, demitir um trabalhador homem e contratar duas mulheres, ou uma mulher e uma criança, permitia com que ele obtivesse uma maior produtividade de trabalho, tendo que repassar um salário muito menor. E por essa via aumentando a sua extração de mais-valia. No caso dos trabalhadores negros, isso não é diferente, pessoal. Tá? Porque a burguesia ela consegue se apropriar dessa ideologia que diz que os negros são inferiores, né? Para poder pagar os piores salários, para reservar aos negros os postos de trabalho mais precários, as piores condições de vida de todos os pontos de vista que a gente queira imaginar, como, por exemplo, as piores condições de moradia, se amontoando então nas favelas, nas comunidades, nas beiras nas margens de rios, nas encostas, etc., nos morros. Tá? E por isso o racismo é uma coisa tão necessária ao sistema capitalista. Uma coisa extremamente necessária. Sem entender isso, a gente não consegue perceber o que tem de fundo na formação, inclusive, de sociedades como a nossa. Tá? Uma coisa que eu acho que também é necessário assim, a gente de uma vez tentar acabar de uma vez por todas e se servir um pouco essas citações, essas coisas que estou falando para demolir essa ideia, eu acho que já vai ter sido um grande passo, que é mostrar, pessoal, que os negros diante disso, como eles eram, como reagiam, o que faziam. Era um mero objeto que o senhor de engenho ia lá e enfiava dentro, né? Os traficantes enfiavam no porão, passavam as piores condições de vida dentro dos porões, depois vinham para cá, trabalhavam e... é isso? Não. Isso também é uma coisa que eu acho que é necessário a gente desmistificar, porque aí também pesa um pensamento dominante, uma ideologia dominante, que tenta dizer que não há essas contradições, que não há luta de classes na sociedade, que não há resistência, né? E durante todos esses processos, pessoal, os negros, acreditem, os negros eles deram, ao longo desses séculos todos, as maiores e mais heróicas batalhas pela sua liberdade. As maiores que se queira imaginar. Desde os momentos onde eram arrancados do continente africano, até mesmo nos navios negreiros, e aqui foram
a linha de frente de processos assim, riquíssimos de luta de classes, tá? Que a gente tenta resgatar alguns nesse livro, tá? Na Revolução Negra. Só para não me estender aqui, sugiro que quem puder, o Gonzalo está aqui, vou colocar. Para quem puder, tem um livro que esse historiador chamado C.L.R. James escreveu, que é esse livro aqui, chama Jacobinos Negros. Tá? Isso aqui, pessoal, é um livro que carrega assim, uma das coisas mais brilhantes da história, pelo menos da história da luta de classes, se a gente quiser falar, que foi a Revolução Haitiana. E esse processo aqui também era um processo que era absolutamente desconhecido, não existia, não fazia parte do imaginário, né? Isso daqui que ele escreveu. Nesse livro aqui ele relata, por exemplo, processos de resistência dos negros dentro dos navios negreiros, né? Relatando alguns dos castigos que os negros eram submetidos quando ousavam questionar a escravidão, ousavam questionar esse negócio capitalista, né? Um dos episódios, por exemplo, que ele cita aqui logo no início do livro é como alguns processos de rebelião negra eles eram reprimidos a um ponto que os principais líderes eles eram não só mortos na frente de todos, né? Eram esquartejados, os corpos eram abertos, eram fatiados alguns órgãos e depois se distribuía para que cada um dos escravos comesse uma parte, para que entendesse até o final o que significaria caso resolvessem se rebelar. Apesar disso, qual é a conclusão que o C.L.R. James, estudando alguns processos de luta dos negros, tira? Vou pedir licença para ler de novo. É um trecho desse livro, do texto A Revolução e o Negro. O negro dócil é um mito. Escravos e navios escravistas se atiraram ao mar, fizeram longas greves de fome, atacaram as tripulações. Há registros de escravos que subjugaram a tripulação e tomaram o controle do navio, levando até o cais, em meio um feito de extraordinária audácia revolucionária. Na América, os negros organizaram cerca de 150 revoltas de destaque contra a escravidão. O único lugar onde os negros não se rebelaram é nos livros dos historiadores capitalistas. Toda essa história revolucionária pode parecer uma surpresa para aqueles que, independentemente a qual internacional estejam filiados, seja a segunda, a terceira ou a quarta, ainda não se emanciparam das mentiras perniciosas do capitalismo anglo-saxão. Não é estranho que os negros tenham se rebelado. Teria sido estranho se não o fizessem. Isso é uma das coisas que ele... É um trecho breve para exemplificar o que significou batalhas como essa aqui, pessoal. Tá? Eu não sei se as pessoas têm ideia do que significou essa batalha aqui. Para dizer bem brevemente, a ilha de São Domingos era, na época, uma das colônias mais lucrativas da metrópole francesa. Era da onde, né, a metrópole francesa é uma das principais fontes de lucro, né? Ou seja, aquilo que a gente conhece hoje como grandes potências no mundo todo, eles têm na sua história, têm a sua riqueza manchada com sangue negro ao longo da sua história. Tem a sua riqueza construída sob cadáveres de milhões de negros. É isso que a gente quer dizer. Olhem só que interessante. A França, ela é um emblema daquilo que a gente conhece como aonde se fez uma das revoluções, uma das mais importantes revoluções, que na época significaram um avanço enorme contra todo o passado, contra todos os valores, contra todo o atraso que significava a nobreza feudal, né? E ela passou para a história como uma revolução liderada pela burguesia, onde se ficou conhecido, onde se tornou internacionalmente conhecido o lema de igualdade, liberdade e fraternidade, certo? Qual é o problema? A liberdade, a igualdade e a fraternidade, que foram os lemas da Revolução Francesa, elas paravam, elas tinham um limite. Elas chegavam justamente até a escravidão negra. Chegavam até o racismo. Por quê? Porque esses direitos eles não eram concedidos às pessoas que não eram consideradas franceses, certo?
Então todos os escravos haitianos, a todos eles não era estendido esse direito. E o que aconteceu? Por um lado, influenciados inclusive por esse tipo de ideal que começou a ganhar mais terreno internacionalmente, e por outro lado, por não suportar mais o nível de exploração e de opressão, os negros fizeram em São Domingos, pessoal, a primeira revolução negra da história da humanidade, onde se acabou, ao mesmo tempo, com a dominação francesa e com a escravidão. Isso foi obra da luta dos próprios negros. Como o C.L.R. James falava aqui, em um trecho do livro, ele fala, são pessoas que eram analfabetas, que foram tratadas durante séculos da maneira mais subhumana que se possa imaginar, castigados inclusive para poder mudar de um lugar para o outro, a quem a história mundial, né, e a dominação francesa só reservaria o lugar de um objeto de trabalho. E a Revolução permitiu dar a esses negros um lugar de heróis na história da humanidade. Eu não sei se tem dimensão, mas, por exemplo, para terminar, para tentar afogar esse processo revolucionário, pessoal, dos negros, a burguesia francesa, primeiro eles derrotaram o exército inglês, que tentou dominar a ilha. E depois, dominaram aquilo que era considerado na época o exército mais forte do mundo, que era o exército napoleônico. Esses escravos negros derrotaram. Isso é a parte uma parte da história que, lamentavelmente, ela não é estudada, inclusive. Mesmo nas universidades, mesmo na escola pública, nem falar. Mas que uma grande contribuição que os marxistas revolucionários deram para a história da luta do povo negro, na minha opinião, está reunida, um dos aspectos está reunido nesse livro. Por quê? Porque justamente por olhar a história da humanidade a partir de uma lente que não é explicar a história através de uma sucessão de fatos aleatórios, né, feitos pela vontade individual de uma figura ou de outra, pela vontade divina de um ou outro grupo, explicar as transformações da sociedade e o desenvolvimento da própria história da humanidade a partir de um ângulo, de uma lente que é a luta de classes. E onde os negros, seja no processo da Revolução haitiana, da Revolução Francesa, da Guerra Civil Norte-Americana, enfim, em todos os processos dos mais agudos da luta de classes, os negros sempre tiveram um papel destacadíssimo, estavam sempre nas primeiras fileiras. Tipo, não reconhecer isso é tentar transmitir para nós a ideia de que essa história, ela já estava mais ou menos dada, né? E que não houve resistência, foi uma coisa que era a única forma que poderia acontecer. Aqui eles mostraram que não, que a história ela podia ser alterada quando as massas se colocavam a tarefa de elas tomarem para si próprias o destino da sua vida, tá? Bom, para ir adiantando mais aqui, pessoal, então hoje o racismo ele cumpre, como eu estava dizendo, um papel fundamental para a exploração capitalista e para a divisão das fileiras da classe trabalhadora, né? Então, é muito importante que a gente veja isso, porque houve no nosso país setores que diziam que tratar o racismo no âmbito da classe trabalhadora, e a gente tem bom, depois a revista, eu acho que ajuda, tem um artigo aqui escrito por uma companheira do metrô, que é uma radiografia da classe trabalhadora no Brasil. Eu convido todo mundo a ler, né? Por quê? Por que é importante, eu acho, dar um destaque importante para ver que papel cumpre essa classe, né? O Marx, quando ele escreve no Manifesto do Partido Comunista que a burguesia ela criava, né, uma cadeia de dominação que ganhava o terreno mundial com o capitalismo, né, que a divisão da sociedade em classes, a dominação da burguesia ganhava um terreno internacional, né, ao explicar isso, ele também diz que a própria burguesia ela cria uma classe que, se por um lado é uma classe explorada, é uma classe que produz toda a riqueza da humanidade,
e que não se apropria dela, né? Que a burguesia se apropria desse trabalho social, ele também vai mostrar que, ao mesmo tempo que a burguesia cria essa relação de exploração, ela cria aquilo que ele chama dos seus próprios coveiros. Por quê? Porque o Marx vai ver na classe trabalhadora uma classe que ela tem nas suas mãos o controle de poder, o poder de se organizar, paralisar a produção e por essa via colocar em xeque os principais mecanismos, as principais engrenagens de funcionamento da sociedade capitalista. Individualmente, um trabalhador não pode fazer isso. Se eu quiser parar um dia sozinho no bandejão, não muda nada, as 10 mil refeições vão ser feitas. Agora, se os trabalhadores estiverem organizados, eles podem parar não apenas o bandejão. Eles podem parar os meios de transporte, podem parar as fábricas, podem parar todos os meios de circulação das mercadorias e podem parar a sociedade. Ou seja, eles têm o poder na sua mão de se, caso eles se organizem em prol de um objetivo, têm o poder nas suas mãos de atacar o coração do funcionamento do sistema capitalista. Esse é o poder que a classe trabalhadora tem. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque os negros, hoje, primeiro sobre a classe trabalhadora, ao contrário de uma certa ideologia que se tentou dizer que a classe trabalhadora podia ser inclusive substituída por robôs, né, que já não cumpriam mais um papel. Ao contrário disso, a classe trabalhadora tem aumentado cada vez mais em escala internacional. Os negros, se nessa época aqui eram algumas centenas de milhares de escravos e fizeram uma revolução como essa, pessoal, uma das perguntas que o James coloca nesse livro é: o que poderiam fazer os negros como uma parte da classe trabalhadora, que são parte dos seus setores mais oprimidos e que hoje já são centenas de milhões espalhados pelo mundo todo, em todos os lugares de produção. Poderiam cumprir um papel, inclusive, ainda mais ofensivo e perigoso para a classe dominante, para a própria burguesia. Então, tratar o tema da divisão da classe trabalhadora e quais são os mecanismos com que a burguesia se utiliza para dividir a nossa classe e aumentar a superexploração não é um aspecto menor. É um aspecto fundamental, pelo menos para aqueles que querem questionar ou se propõem a combater seriamente o capitalismo. Estou falando isso porque pode parecer uma coisa óbvia, né? Não, mas é óbvio, o machismo divide a classe trabalhadora e impõe uma opressão sobre as mulheres que os homens não sofrem. A primeira resposta de muitos trabalhadores homens pode ser: bom, isso não é um problema que me diz respeito apenas às mulheres. Na questão racial, a gente poderia usar uma analogia parecida, que é: bom, o problema do racismo diz respeito aos negros. Não me interessa, se eu sou um trabalhador branco, não me interessa tratar. O problema, pessoal, é que ao impor essa condição de trabalho mais precário, os piores salários, aos trabalhadores negros, a burguesia também consegue um trunfo na sua mão que permite ela rebaixar as condições de vida e os salários do conjunto da classe trabalhadora. Por quê? Porque ela pode simplesmente, por exemplo, demitir um trabalhador branco, agora, inclusive, com a facilidade que a reforma trabalhista permite, e com a lei da terceirização ainda mais, né? E contratar no lugar desse trabalhador branco um trabalhador que, como eu disse aqui, recebe um salário que é 40% a menos para fazer o mesmo trabalho. Então, por essa via, a burguesia ela pode chantagear, sim, uma outra parcela da classe trabalhadora que não sofre o racismo, dizendo: meu, tem uma fila de trabalhadores negros que assumiriam esse posto de trabalho recebendo metade, 1/3 do que você recebe. Então, ou aceita as novas condições de trabalho, com rebaixamento salarial, com retirada de direitos, ou está fora. E vai aumentar o número de desempregados. Tá? Isso é um dos mecanismos que a burguesia consegue utilizar, o mecanismo do racismo, para atacar o conjunto da classe trabalhadora. Mas estou chamando a atenção disso porque durante décadas aqui no nosso país, por exemplo, as correntes stalinistas, que faziam parte do PCB, Partido Comunista Brasileiro, diziam que não se devia debater temas como racismo nos sindicatos ou nas reuniões da classe trabalhadora, porque isso dividia a classe.
porque o que se tratava era apenas de responder ao tema da exploração de uma classe sobre a outra. Ou seja, onde não entrava na equação desses setores o papel fundamental que cumpre a opressão racial. Por isso eu fiz questão, isso é um dos motivos porque eu fiz questão de mostrar que o marxismo revolucionário não tem nada a ver com o stalinismo. Seguindo, para a gente poder então avançar para uma resposta desse tipo, em que a classe trabalhadora cumpra um papel em que ela pode, né, paralisar, é fundamental um aspecto que é a unidade das fileiras operárias, né? Como a Internacional tratava isso? A Terceira Internacional, pessoal, não vai dar tempo de estender tanto aqui, mas ela tratou em vários momentos o tema da questão racial, né? Um dos momentos que ela tratou foi justamente no seu 4º congresso, que aconteceu em 1922, onde se aprovou uma resolução onde se partia de entender um nível extremamente brutal de opressão que a burguesia exercia sobre os negros. Uma das conclusões que os marxistas tiraram naquela época era, primeiro, de apoiar todas as lutas negras que acontecessem. Por que eu faço questão de chamar a atenção disso, pessoal? Porque, lamentavelmente, ainda tem autores que tentam separar o marxismo da luta de classes e também da classe trabalhadora e dos negros, dizendo que o marxismo é um pensamento europeu e que nunca tratou as demandas negras. Não é verdade. Só é possível dizer isso recorrendo a uma falsificação histórica e diretamente rasgar ou fingir que não existe esses debates no Congresso da Terceira Internacional Comunista. Ali naquele momento, por exemplo, os marxistas eles defenderam a igualdade de todos os trabalhadores e que os marxistas, para qualquer um que seja, queira se reivindicar o revolucionário, o combate às opressões, ao racismo deveria pulsar como uma coisa, como um sangue pulsa nas nossas veias. Uma das resoluções que eles tiraram nesse congresso, não à toa, foi justamente a defesa democrática de que os negros pudessem ser aceitos, pudessem se filiar aos sindicatos, porque, por exemplo, em algumas federações sindicais muito importantes, como a FL nos Estados Unidos, e mesmo aqui no Brasil, se proibia os negros até mesmo desse direito de se sindicalizar, né? E defendia que os sindicatos deveriam ser porta-vozes dos setores mais oprimidos da classe trabalhadora. Essa era a estratégia dos marxistas revolucionários. O Trotsky, por exemplo, no programa de transição, ele vai tentar mostrar como os sindicatos eles reúnem um setor da classe trabalhadora, que não está longe de ser a sua totalidade, ele é uma parcela da classe trabalhadora, normalmente aquela parcela que tem mais direitos, os melhores salários, são as parcelas mais organizadas. Mas a estratégia justamente dos revolucionários não era atuar nos sindicatos como um fim em si mesmo, como batalhando por reajuste salarial, por exemplo, e separando esses temas que a gente está discutindo aqui hoje. Então, para nós é um orgulho muito grande, como marxistas revolucionários, olhar para a história da Internacional e ver que naquele momento, em 1922, 3 anos depois de um congresso que foi realizado, foi o primeiro congresso pan-africanista, que foi realizado em 1919, os marxistas defendiam não apenas o direito a que os negros pudessem se sindicalizar, mas que os sindicatos tomassem com a maior força a defesa dos seus setores mais oprimidos, educando inclusive os trabalhadores brancos a que deveriam se somar a essa luta para combater o racismo, né? Que deveriam lutar. Uma das campanhas, por exemplo, que eles propuseram era justamente a campanha por igualdade de salários entre negros e brancos, naquele momento, tá? Muita gente, eu queria entender a origem do racismo, a sua periodização, a sua base, etc. Nos ajuda depois também, pessoal, a não tratar, como eu disse, o racismo como uma coisa que é quase que faz parte da constituição do ser humano e, portanto, no final das contas, os setores que dizem isso, por exemplo, eles terminam, a resposta acaba sendo o quê? Então, por essa via, o racismo é uma coisa que é impossível de ser exterminado, impossível de acabar. Esses combates que os marxistas revolucionários deram, recuperando a história de luta dos negros, mas também trazendo ela
para a luta de classes concreta aqui agora, né, eles ajudam a gente a ver que se esse debate, se esse combate for dado dentro dos sindicatos, dentro das organizações dos trabalhadores, é possível a gente convencer, sim, muitos trabalhadores brancos da importância, inclusive, que tem na luta e no combate antirracista. Um dos exemplos que o James dá, para antecipar aqui, né? Um dos exemplos que o James dá no processo de luta de classes, assim, que a gente tentou resgatar nesse livro, é a citação de uma assembleia que foi feita pelos trabalhadores da General Motors, né, nos Estados Unidos. Que ele fala o seguinte: bom, primeiro, uma das partes que eu tinha escrito aqui, né? No nosso caso, no caso dos marxistas revolucionários, defender uma estratégia revolucionária passa por construir um programa de independência de classe frente à burguesia nacional e internacional, todas as suas instituições que tenham como objetivo a tomada do poder político, para que seja o proletariado organizado no poder, o sujeito da organização de uma nova sociedade livre da exploração sob os escombros da atual. Para poder conseguir fazer isso, pessoal, os negros eles vão precisar se organizar como negros e vão precisar unificar as fileiras da classe trabalhadora. Homens e mulheres, efetivos e terceirizados, né, negros e brancos, para poder avançar nesse combate comum. O James Moore, ele relata aqui um dos exemplos onde a gente poderia se apoiar para poder, pelo menos, transmitir o espírito com que os marxistas revolucionários encarariam esse debate no seio da própria classe trabalhadora, né? Ele diz assim: em Flint, durante as greves com ocupação de 2 anos atrás, 700 brancos do sul dos Estados Unidos, que era onde a escravidão e o racismo perdurou e até hoje é muito forte, né? 700 brancos do sul, embebidos desde a infância no racismo, se encontraram cercados no prédio da General Motors com um negro entre eles. Quando chegou a hora da primeira refeição, o negro, sabendo quem e o que seus companheiros eram, se postou ao fundo. Imediatamente se postou ao fundo porque durante todo o século XIX, início do século XX, inclusive, os negros tinham leis de segregação racial que perduraram até a década de 60 nos Estados Unidos, né? Fazendo que, por exemplo, até para andar no transporte público, os negros tivessem que sentar nos bancos de trás, né? E os brancos sentassem nos bancos da frente. Não sei se agora, inclusive, mais recentemente, o Obama tentou fazer um gesto totalmente demagógico, né? Que era ele tirar uma foto sentado em um dos bancos da frente de um ônibus vazio para mostrar como se os negros estivessem conseguindo igualdade, né? O que se mostrou nos Estados Unidos é que um negro no poder não alterou nem de longe a situação da esmagadora maioria dos negros, né? Mas sim, naquele momento, em vários momentos, os negros eles se insubordinavam com esse tipo de segregação em vários momentos nos Estados Unidos, né? Um dos exemplos clássicos que o Obama quis relatar nesse caso era o exemplo da Rosa Parks, né? Que era uma costureira que sentou no banco da frente e um homem branco foi tentar tirar ela à força e ela se recusou. Falou: não vou sair, não vou levantar para você sentar, e foi presa por causa disso. Então ele vai relatando sobre essa assembleia, né? Quando chegou a hora da primeira refeição, o negro, sabendo quem e o que seus companheiros eram, se postou ao fundo. Imediatamente foi proposto que não deveria haver discriminação racial entre os grevistas. 700 mãos se levantaram juntas. Diante de seu inimigo de classe, os homens reconheceram que o racismo era algo subordinado e que não se poderia permitir que atrapalhasse a sua luta. O negro foi convidado... Ixi, misturei aqui. Eu vou pegar direto do... O negro foi convidado a sentar-se primeiro e depois que a vitória foi alcançada, na triunfante marcha para fora da fábrica, foi concedido a ele lugar de destaque.
Esse é o prognóstico do futuro. Na África, na América, no Caribe, em uma escala nacional e internacional, os milhões de negros erguerão suas cabeças, deixarão de estar ajoelhados e escreverão alguns dos mais massivos e brilhantes capítulos da história do socialismo revolucionário. Então, isso é uma das coisas que sintetiza, pessoal, como os marxistas revolucionários encaram o tema da luta contra o racismo. O Trotsky tem uma frase muito interessante, em que ele vai falar que aqueles que lutam, aqueles que mais sofreram com o velho, né, com aquilo que a sociedade herdou de atraso, de opressão, os que mais sofreram com o velho vão ser, justamente nos momentos de luta de classes, aqueles que mais, com maior energia, com mais ódio de classe, vão se levantar por uma nova sociedade, né? E os marxistas da oposição de esquerda, da Quarta Internacional, tratavam dessa forma também o combate ao racismo. Para não, que eu sei, já deu mais ou menos uma hora, já deu, né? Por isso, por exemplo, no caso nosso aqui, tem muita gente pode falar assim, ah, beleza, Pablito, legal, né? Mas isso daí é uma coisa de outra época, de décadas atrás, e não diz respeito ao nosso dia a dia hoje. Ainda assim, eu queria insistir no chamado, pessoal. Por exemplo, o nosso sindicato lá, ele é muito atacado, inclusive, por outros sindicatos que dizem que a gente faz uma transgressão da legislação ao defender os trabalhadores terceirizados. Nós aprovamos já em muitos congressos nossos, em assembleias, uma defesa de que nós, como trabalhadores efetivos, batalhemos pela igualdade salarial entre efetivos e terceirizados, dentro, em primeiro lugar, do nosso local de trabalho, onde os terceirizados são tratados como pessoas invisíveis. Aqui mesmo na universidade, já com poucos minutos que eu andei aqui, já foi possível perceber isso. A esmagadora maioria desses trabalhadores são justamente os negros dos quais nós estamos falando, pessoal. Então, por isso, a gente tem muito orgulho de que um sindicato queira, pelo menos nesse aspecto, dar uma continuidade a uma batalha feita pelos marxistas ao longo de décadas, de séculos já, que é pela igualdade salarial entre homens negros e brancos, entre homens e mulheres, entre imigrantes e nativos, como forma de unir a classe trabalhadora, né? A gente levanta uma bandeira lá no Sintusp que também muitas pessoas podem considerar um absurdo, que é que os trabalhadores terceirizados passem a ser efetivados como trabalhadores da universidade. Por quê? Porque eles trabalham, a limpeza que eles fazem é para que a universidade possa funcionar, ou seja, eles trabalham para a universidade, são trabalhadores da universidade. A única coisa que impede eles de serem tratados como tais é uma lei fabricada por uma classe dominante que tem como intuito dividir a nossa classe para superexplorar uma parte dela, né? Então, muita gente poderia falar assim, bom, ótimo, legal, vocês terem aprovado. Nós, durante várias greves dos trabalhadores terceirizados, depois tem um livro ali, chama A Precarização Tem Rosto de Mulher. É a entrevista de uma dessas trabalhadoras terceirizadas negras, que nós tivemos o orgulho de fazer mais de uma greve em defesa do pagamento dos trabalhadores terceirizados. No começo da greve, a reitoria dizia assim, não posso pagar, a empresa pegou o dinheiro e levou embora, eu não posso pagar porque isso é contra a lei. E nos processos de luta de classes, a gente mostrou, na prática, impondo a força dos trabalhadores terceirizados, que ganharam como seus aliados os estudantes, os trabalhadores efetivos, os professores, impuseram mais de uma vez o pagamento de todos os salários, mesmo contra a vontade da reitoria. Mas aí alguém poderia falar, beleza, mas isso ainda não é a efetivação. Companheiros, aí também a gente não pode se deixar abater por esse ceticismo que eu falei, de achar que os combates contra o racismo eles não podem dar resultados e que a luta dos trabalhadores não pode dar resultados. Agora, há poucos anos atrás, 2012, 2013, se eu não me engano, num país chamado África do Sul, que talvez seja um dos emblemas mais fortes, né, da segregação racial, onde perdurou o apartheid durante décadas, né,
os estudantes da Universidade do Cabo, eles começaram a questionar uma coisa que para eles era motivo de um ódio enorme, que era o fato de que a reitoria da universidade instalou na entrada dessa universidade uma estátua de um cara chamado Cecil Rhodes, que era um dos maiores colonizadores europeus, era um colonizador britânico, né? Que chegou ao ponto, uma das frases assim, emblemáticas do Cecil Rhodes, que ajudou a Inglaterra a dominar, né, vários dos países no continente africano, era que os países ali eram poucos. Se ele pudesse, ele anexaria os planetas. Que era uma forma bem indireta de mostrar até que ponto a burguesia imperialista estava disposta a chegar, né? Eles dominaram todo o continente africano, dominaram a Ásia, mas não bastou isso, né? As potências, inclusive, depois se degladiaram numa carnificina mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Para justamente ver qual delas poderia ficar com uma parte, como se poderia redividir o sistema de dominação mundial. Bom, nessa universidade, a luta começou com os estudantes questionando, pessoal, a presença dessa estátua, desse colonizador maldito na entrada da universidade. Que significava para eles o quê? Uma manutenção do racismo. Uma lembrança presente todos os dias da dominação colonial que a Inglaterra e a França e outros países, na verdade foi principalmente a Inglaterra e a Bélgica, né, exerceram naquele país. E os estudantes começaram essa luta levantando a exigência de que essa estátua ela fosse retirada dali. Depois se somou a esse processo uma luta contra o aumento das mensalidades nessa universidade. E a partir do questionamento da retirada dessa estátua, do símbolo da colonização ali, da luta contra o aumento das mensalidades, esses estudantes passaram a levantar uma bandeira que era a efetivação dos trabalhadores terceirizados. Não à toa, na esmagadora maioria de trabalhadores negros. Esse processo, pessoal, resultou numa coisa que as imagens eram assim, de arrepiar, porque num processo concreto de luta de classe, primeiro, os negros começaram a ver de outra forma o seu papel. Por isso a gente escreve nesse livro que os processos de luta de classe eles recolocam a maneira como a identidade negra aparece. Ela se recoloca e os negros começam a ver de outra forma o seu próprio papel como um sujeito social. Isso é uma primeira lição, praticamente de todos esses processos de luta de classes. Agora, uma outra lição que eu acho que é muito importante desse processo de luta é que ao conquistar o apoio, inclusive, dos estudantes brancos na África do Sul, tinham cenas assim que era uma coisa, como eu falei, de arrepiar, porque eram os estudantes negros levantando a sua bandeira pela retirada da estátua desse colonizador, contra o aumento da mensalidade e pela efetivação dos trabalhadores terceirizados. E a polícia se postando para reprimir a manifestação. E nesse momento, vários estudantes brancos se perfilando e dando o braço na frente das manifestações dos negros, justamente porque eles sabiam que os negros iam ser o alvo prioritário da polícia. E em mais de uma manifestação, com essa atitude que os estudantes brancos tomaram, eles fizeram ali a polícia ter que recuar no processo de repressão. E essa luta, companheiros, ela conquistou não apenas a retirada da estátua, não apenas o não aumento da mensalidade, mas inclusive a efetivação desses trabalhadores terceirizados. Então é uma de várias mostras que a gente poderia ter de que se os negros em primeiro lugar não se acostumarem a desrespeitar uma lei, uma instituição que existe para nos oprimir, para nos explorar, né? A nossa igualdade com os brancos ela não vai caber dentro do sistema de leis que está fabricado no nosso país hoje. Porque é um sistema de leis, é uma instituição chamada judiciário, organizada para manter a opressão de uma classe sobre a outra e manter os negros no seu devido lugar.
não é outra coisa, pessoal, que explica o fato de que num país onde o filho de uma desembargadora é pego com uma quantidade enorme de droga, seja inocentado, e um jovem negro pego com um artefato explosivo da marca Pinho-Sol seja condenado a 11 anos de prisão. Não é outra coisa que faça do Brasil, por exemplo, a quarta maior população carcerária do mundo, onde a esmagadora maioria são negros e onde 40% de toda essa população carcerária nunca passou por qualquer julgamento, mas estão apodrecendo atrás das grades. Então, para encerrar, tinha toda uma parte aqui, pelo menos essa primeira parte, depois tem uma discussão mais a respeito do Brasil, da situação do Brasil, pessoal. Aí também é muito educativo para nós, como revolucionários, como marxistas, a gente resgatar aquilo que foram processos de luta bastante importantes que os negros trabalham. Por exemplo, em relação ao judiciário, né, que ganhou muita força no último tempo, no último período, na política nacional, fazendo um jogo próprio, né, a serviço de interesses de classe também, a serviço de permitir com que a direita, né, assumisse de maneira mais direta o poder do país, através de um golpe institucional, né. O judiciário cumpriu um papel fundamental. Esse judiciário, uma das primeiras lições que a gente deveria tirar é justamente isso, que esse judiciário ele só existe, em última instância, para isso. É uma instituição extremamente reacionária e racista para manter a dominação na nossa sociedade do jeito que ela está, do jeito que ela foi constituída até hoje. E que, portanto, nós negros não vamos poder esperar justiça para o caso do Rafael Braga, da Cláudia Ferreira, da Luana Barbosa, da Cícera, do Amarildo, de tantos outros, do DG, vindos dessa justiça. Os Panteras Negras, por exemplo, tinham um dos 10 pontos que eles defendiam, era justamente não aceitar nenhuma condenação dos irmãos negros através de uma lei fabricada por uma elite branca, por uma burguesia branca. Não aceitar. Iam na porta dos tribunais, inclusive armados, para repudiar e não aceitar, e se pudesse, inclusive, tirar as pessoas que estavam presas de lá, porque não aceitavam isso. Então, por um lado, hoje, esse combate ele passa por combater essas instituições como essas aqui no nosso país, por combater essa direita reacionária, nojenta, herdeira da escravidão aqui no nosso país, ao mesmo tempo que a gente tem que saber que, assim, os negros também não podem se iludir achando que a nossa luta vai caber dentro de um voto no Lula em 2018. Não vai caber aí, pessoal. Para nossa história, a história de luta dos negros já mostrou que os negros eles podem fazer muito mais, podem extrapolar muito mais do que, inclusive, as alternativas que são muitas vezes apresentadas para nós, que é o empoderamento individual, apenas, não porque os blacks, os dreads não sejam importantes, muito pelo contrário, é quase que uma ofensa para a burguesia quando os negros começam a botar a sua cara na rua. Mas que essa identidade ela pode sim ser aprisionada dentro dessa esfera do consumo, por exemplo. Pode ser aprisionada dentro da esfera cultural, para você ver um negro, um artista negro representado na televisão e falar, bom, a nossa luta então para aí. Ou ainda, como eu falei, achar que a nossa luta pode ser resolvida trocando o Temer pelo Lula em 2018, ou que o PT pode oferecer uma grande saída para nós. Infelizmente não pode e não apresentou durante os anos de governo, pessoal. Durante os anos do governo no PT aqui, infelizmente no nosso país, também o que a gente viu foi um aumento do genocídio da população negra, foi um aumento do trabalho precário, foi os terceirizados passarem de 4 para 12 milhões de trabalhadores terceirizados, e foi uma das coisas assim, simbolicamente, o governo que em 2004 iniciou a ocupação militar desse país aqui, ó, do Haiti, para afogar em sangue as mobilizações que estavam acontecendo lá. Então isso significa, de outro lado, que a nossa luta ela vai ter que se dar de maneira independente, contra essa burguesia racista
e nojenta, mas de maneira independente do PT. E que os negros, sim, assumam para eles a tarefa de fazer política, no sentido de fazer a sua própria política e tomar o poder, para a partir daí a gente poder construir uma nova sociedade sem exploração e sem opressão. Então, vou parar por aqui para o Gonzalo já não me derrubar da cadeira aqui.